Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos iniciar agora a nossa revisão de ciências, tá? Para a nossa avaliação da segunda etapa. Transformações físicas e químicas. As transformações que ocorrem nos materiais são classificadas em químicas e físicas. As transformações físicas, embora sejam perceptíveis pela mudança na aparência do material, ocorrem de maneira mais passageira, não alterando intimamente a natureza da substância. Já as transformações químicas são tão intensas que alteram a composição do material, fazendo com que a transformação produza uma substância quimicamente diferente do que se tinha no início. Para que vocês entendam melhor sobre as transformações físicas e químicas, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Então, observem a imagem que traz aqui a madeira em formato de toras, que é o formato da madeira logo após a derrubada de uma árvore, tá? Então, é um formato natural, né, da madeira. E aqui ao lado eu tenho a madeira em cascalhos, toda retalhada, toda picadinha. Quando isso acontece, eu estou falando de uma transformação física. Por quê? Porque, embora ela esteja em um novo formato, continua sendo madeira, tá? Não foi mudado a composição desse material, é apenas madeira picada. Já aqui do outro lado, eu tenho a madeira queimando. E quando eu queimo a madeira, eu vou obter o carvão, não é isso? E também as cinzas, que são materiais novos, tá? Não é mais madeira. Então aconteceu uma transformação na composição desse material, surgindo assim um novo. Quando isso acontece, eu estou falando de uma transformação química, tá certo? Então lembrem-se dessa diferença. A física muda o formato do material, mas continua sendo o mesmo material inicial. E quando é uma transformação química, um material se transforma em um novo material, tá? Um material diferente. Vamos agora relembrar um pouco o que é densidade. Densidade é o termo usado na química para nomear a relação entre a massa de um determinado material e o volume que ele ocupa. A densidade de cada material depende do volume por ele ocupado, e o volume é uma grandeza física que varia com a temperatura e a pressão. Isso significa que, consequentemente, a densidade também dependerá da temperatura e da pressão do material. Para vocês entenderem melhor, vamos aqui pensar. O que será que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Na realidade, eles possuem a mesma massa, ou seja, o mesmo peso. A diferença entre 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão consiste na densidade, pois 1 quilo de chumbo concentra-se em um volume muito menor do que 1 quilo de algodão. Para mim ter 1 quilo de chumbo, eu tenho bem pouquinho material, comparado ao tanto que eu tenho que ter de algodão para conseguir 1 quilo dele. Outro exemplo, a gente pode se perguntar por que o gelo boia? Analisando a densidade da água, podemos chegar também à explicação de o porquê que o gelo boia, né? Como nessa imagem que a gente tem aqui do iceberg, né? Que é tão pesado, muitas vezes são enormes, pesam toneladas e ele fica boiando no oceano. Isso acontece porque o material que tem densidade menor sempre flutuará naquele de densidade maior. Como o gelo possui uma densidade inferior à da água no estado líquido, ele acabará boiando quando inserido nela. Então, não importa o tanto, o tamanho desse iceberg, né? Ele vai ficar boiando na água, no oceano. Vamos agora relembrar os modelos atômicos
e ver aqui um pouco da evolução desses modelos. Então, primeiramente, temos aqui um modelo proposto por Dalton no ano de 1803, que ficou conhecido como modelo bola de bilhar, porque ele acreditava que o átomo era indivisível. Logo em seguida, no ano de 1904, veio o modelo proposto por Thomson. No seu modelo, ele vem apresentando cargas positivas e negativas, e esse modelo ele era comparado a um pudim de passas, tá? Porque os elétrons aí na figura lembravam um pudim com passas dentro. Logo após, veio o modelo proposto por Rutherford, no ano de 1911, onde ele vem trazendo para a gente a descoberta do núcleo, certo? E a eletrosfera, na qual os elétrons ficavam ao redor do núcleo, certo? E esse modelo ficou conhecido como sistema planetário, porque ele lembra o sistema solar, certo? Com o Sol e os planetas girando ao seu redor. No ano de 1913, tivemos o modelo proposto por Bohr, que foi a continuação do modelo proposto por Rutherford, certo? Então, é um modelo parecido, semelhante ao modelo de Rutherford, mas mais evoluído, com a descoberta de níveis de energia, né? Onde a gente observa as camadas eletrônicas que a gente está estudando atualmente. Vamos aqui relembrar, pessoal, um pouco sobre a lei da conservação da massa, que foi um conteúdo que vocês já viram já faz um tempinho. Essa lei diz: em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, eu tenho aqui meu reagente água com massa 18 gramas, e eu tenho aqui os meus produtos que formam o meu reagente, né? No caso, a água. Tenho 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio, que somadas eu vou ter o quê? 18 gramas. Então, tanto os meus produtos como o meu reagente têm massa igual, 18 gramas, certo? Vamos aqui relembrar os processos de eletrização. Existem 3 tipos de eletrização, que são os por atrito, por contato e por indução. A eletrização por atrito acontece principalmente quando 2 ou mais corpos isolantes são esfregados um contra o outro. Os elétrons mais exteriores da eletrosfera são mais facilmente retirados de sua órbita. Quando esfregamos 2 corpos, alguns desses elétrons migram de um corpo para o outro. Um exemplo da eletrização por atrito é o pente de plástico e pedaços de papel. Ao atritarmos um pente nos cabelos e, posteriormente, aproximarmos o pente aos pedaços de papel, observamos que o pente começa a atrair esses pedaços, deixando claro que a eletrização por atrito depende do tipo de material que está sendo atritado. Eletrização por contato. Este tipo de eletrização ocorre quando um corpo condutor está carregado e entra em contato com um outro corpo. Parte da carga irá ser transferida para o outro corpo. Na figura, vemos a menina, ao encostar em uma esfera condutora eletrizada, também ficou carregada com cargas de mesmo sinal da esfera. Prova disto é observar que seu cabelo está arrepiado. Como neste tipo de eletrização as cargas possuem mesmo sinal, os fios passam a se repelirem. Eletrização por indução. Pode ocorrer sem contato entre os corpos. Quando um corpo eletrizado é aproximado de um condutor, inicialmente neutro, induz neste uma distribuição de cargas.
No esquema aqui na imagem, mostramos uma forma de eletrizar duas esferas condutoras inicialmente neutras, usando a indução. Ao aproximar um bastão eletrizado positivamente, os elétrons do conjunto serão atraídos para a extremidade mais próxima do bastão. Mantendo ainda o bastão na mesma posição, separamos as esferas. Assim, a esfera mais próxima do bastão ficará com excesso de cargas negativas, enquanto a outra esfera ficará com falta de elétrons, ou seja, carregada positivamente. Poderíamos ainda fazer o mesmo processo para eletrizar uma única esfera. Neste caso, seria necessário fazer uma conexão com a Terra, o aterramento, o chamado, gente, fio-terra, que a gente já viu em aulas passadas, para que o condutor ficasse carregado com carga oposta do bastão, certo? Então, dando continuidade à nossa revisão, vamos aqui relembrar e diferenciar o que é elemento, substância simples, substância composta e mistura. Então, temos aqui nesse quadro a representação do elemento, tá? Representada apenas por essas esferas, certo? E quando a gente representa mais de um elemento numa figura, a gente geralmente usa cores diferentes para representar esses diferentes elementos. Já aqui nessa outra imagem, a gente tem a representação de substâncias simples. E a substância simples, pessoal, é composta apenas por um tipo de elemento. Então, veja que as moléculas dessa substância está formada pelo mesmo elemento, pois está com a mesma cor, está toda vermelha, certo? Já que a substância composta, eu tenho a presença de dois tipos de elemento, tá? Poderia ser até mais, mas aqui nesse exemplo a gente tem dois tipos de elemento que está representado aqui nas moléculas pela cor vermelha e preta. Então eu tenho aqui uma substância composta. Já aqui eu tenho a mistura, que é justamente a mistura de tudo. Eu tenho a presença aqui do elemento, da substância simples e da substância composta, tá? Formando a minha mistura. Então, pessoal, estou trazendo aqui para vocês novamente essa tabela que mostra algumas características da tabela periódica, né? Mais especificamente sobre os grupos, né? Que vai de 1 a 18, que eles têm outras nomenclaturas, né? De se achar, de se identificar. Então, o grupo 1, por exemplo, ele é chamado também de grupo 1A, metais alcalinos. Outro exemplo, o grupo 9 é conhecido como 8B, metais de transição. O grupo 13 é conhecido como 3A, família do boro. Outra aqui, o grupo 18, conhecido também como grupo 0, que é bem curioso, que são os gases nobres, tá bom? Então, aqui a gente tem toda uma informação que é fácil de vocês pesquisarem. Falando um pouco de isótopos, são átomos que apresentam o mesmo número atômico, por pertencerem ao mesmo elemento químico, mas eles têm diferentes números de massa. Então, a gente tem aqui ó, os isótopos do carbono. Veja que ele tem o mesmo número atômico em todos os casos, mas o número de massa ele vai mudar, né? A gente tem aqui 12, 13 e 11. Então, pessoal, se eu pedisse para vocês me darem, por exemplo, o número de elétrons de cada um deles, seria o mesmo, porque o número atômico é igual, né? E como está neutro esses elementos, o número de elétrons é o mesmo de prótons, que é o número atômico, 6. Mas se eu pedisse o número de nêutrons, já seria diferente, porque a massa deles é diferente. E o número de nêutrons, pessoal, vocês lembram? É a subtração entre a massa e o número atômico, né? Então,
Aqui, nesse caso, o número de nêutrons do primeiro caso seria 12 menos 6. Então, nêutrons, no primeiro caso, seria 6. Já no segundo, seria 13 menos 6. Já seria o quê? Um valor diferente, seria 7 nesse caso. E aqui, no outro caso, seria 11 menos 6. Então, o número de nêutrons seria 5. Então, o número de nêutrons dos isótopos, ele vai mudar, porque a sua massa muda também, certo? Então, para a gente relembrar aqui como achar os valores de prótons, elétrons e nêutrons de um elemento, eu trouxe aqui para vocês o carbono. Então, tá aqui seu número atômico, né? Aqui embaixo tá o 6, que é o número atômico dele, e 12 é o número de massa do carbono. Lembrando, pessoal, que os elementos pode vir em ordem diferente. Possa ser que o número atômico venha em cima, em vez de embaixo. Então, vocês têm que prestar atenção que o número atômico, ele sempre é menor que o número de massa. Então, se vier em outro formato, fica fácil de você achar se você lembrar disso. Então, no caso aqui, nesse que eu trouxe, o número atômico está aqui embaixo, tá? É o número 6, que é o menor valor que aparece aqui para mim. Então, o número de prótons do carbono vai ser o quê? 6, porque é a mesma coisa que número atômico. Como ele está neutro, ele não está ganhando nem perdendo carga, vai ser 6 também o número de elétrons. E para achar os nêutrons, eu vou subtrair o valor da massa, que é 12, pelo valor atômico, né? Pelo número de prótons, que é 6. Então, vai ficar 12 menos 6. Eu vou ter 6 nêutrons, tá bom? Vamos agora recordar um conteúdo que a gente estudou há pouco tempo, que é sobre distribuição eletrônica em camadas. Então, aqui a gente tem a imagem das camadas eletrônicas, né? Que vai de K a Q, sendo K a mais próxima do núcleo e de menor energia, e Q a mais afastada e de maior energia. É importante ressaltar que cada camada tem um limite máximo de elétrons, e vocês podem observar aqui, K é 2 elétrons, L 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 2. Vamos aqui, pessoal, resolver esse exemplo. Vamos aqui distribuir os elétrons do cloro em camadas. Para isso, eu tenho que descobrir quantos elétrons ele tem. Eu já observo aqui que o cloro está neutro, ele nem está com carga positiva nem negativa, ele não é um íon, né? Então, se eu achar o seu número atômico, eu acho também o valor de elétrons, tá? Porque vai ser o mesmo. Então, eu já observo aqui, pessoal, que o número atômico dele é 17, porque 35 é um valor maior. Esse 35 é o valor da massa, que sempre é maior que o número atômico. Então, 17 é o meu número atômico, né, que é prótons, e vai ser o meu número de elétrons. Então, vamos aqui distribuir esses 17 elétrons em camadas. Começando pela camada K, que só suporta 2 elétrons, eu já coloco os 2 elétrons aí. Pulando para L, que só suporta 8 elétrons, coloco 8 elétrons, já distribuí 10. Falta 7 para concluir. Pulando para a camada M, que suporta até 18 elétrons, eu vou colocar os meus 7 elétrons que faltam. E assim eu concluo a distribuição. Ficou K 2 elétrons, L 8 elétrons, M 7 elétrons. Então, está aí, eu fiz a distribuição dos meus 17 elétrons nas camadas, tá? Então, pessoal, eu trouxe novamente para vocês o diagrama de Linus Pauling, que propõe a distribuição eletrônica em subníveis de energia, tá? Eu não vou me afundar muito nesse assunto, porque a gente já tem uma videoaula só desse assunto e ele fica um pouco longo. E para esse vídeo não ficar mais demorado ainda, a gente não vai aprofundar tanto. Aqui do lado tem exemplos.
de elementos com seus elétrons distribuídos já em subníveis de energia, tá? Então, percebam, pessoal, aqui, por exemplo, o ferro, que é o que possui mais elétrons, ele tem 26 elétrons, certo? Está aqui, ó, do lado, o número atômico dele, né? A gente sabe que é o mesmo número de elétrons porque ele está neutro. Esses 26 elétrons estão distribuídos aqui nesses subníveis de energia, tá? Então, se eu somar aqui, ó, 2, 2 com 6 dá 10, com 2, 12, com mais 6 vai dar 18, com mais 2, 20, com 6, 26. Está distribuído os 26 elétrons do ferro, tá bom? Vamos aqui fazer um exemplozinho bem rapidinho de como foi feito aqui a distribuição, por exemplo, do lítio, que tem 3 elétrons, né? Fica um S2, tá? Porque a primeira camada aqui, ó, camada K só tem no máximo, suporta no máximo 2 elétrons, então fica um S2, e também o subnível suporta 2 elétrons, certo? Então é um S2 primeiro, vírgula. Falta um elétron para me terminar a distribuição do lítio. Eu venho aqui seguindo, pessoal, as setas de energia. Como eu já segui essa, eu venho para a próxima e vai ficar 2S1. Por que 1? Porque falta só um elétron para o lítio terminar de ser distribuído, tá? Então, a sua distribuição fica 1S2, 2S1. E assim sucessivamente. Se ele tivesse mais elétrons, pessoal, eu tinha que seguir aqui, ó, as setas e ia passar aqui para 2P, depois para 3S, depois para 3P, 4S e assim sucessivamente. Vamos aqui analisar mais uma distribuição desses exemplos. Vamos aqui observar o boro, que tem 5 elétrons. Vamos aqui ver como é que fica a distribuição dele passo a passo. Começando aqui, ó, seguindo as setas, tá? De energia, eu vou passar pelo 1S, tá? E eu vou colocar o que? 2 elétrons, porque ele suporta o máximo de 2, então fica 1S2. Fica restando agora para mim distribuir do boro 3 elétrons. Então, vamos para o próximo, ó, seguindo sempre as setas. Vai ficar 2S2, porque também é o máximo suportado nesse subnível, né? 2 elétrons. Então, já tenho 1S2 e 2S2. Distribuir 4 elétrons. Falta 1 para terminar, certo? Seguindo aqui as setas novamente, eu vou para o subnível 2P, que vai ficar 2P1, porque 1 só falta um elétron. Então, a distribuição em subníveis do boro fica 1S2, 2S2, 2P1. Essa foi a nossa revisão, pessoal. Revejam ela quantas vezes for necessário, estudem bastante, se preparem, revejam também as videoaulas que foram passadas para vocês, tá? Eu vou disponibilizar a playlist para vocês estarem acessando elas. E desde já, pessoal, eu desejo uma ótima avaliação a todos. Boa sorte, se preparem e até mais.